Cara, comunidade, nós estamos acompanhando a liturgia do tempo comum, o ciclo de Abraão. A gente, quando diz ciclo, se diz respeito a um determinado grupo de textos que nós temos nas Escrituras. Então, nós estamos escutando esses textos que falam do patriarca da fé. É dito que, de fato, a parte histórica da Bíblia, ela se inicia com esse grande personagem. Histórica por quê? Porque é um tempo realmente onde você tem construções, tem a escrita. Esse período com Abraão é muito delicado, muito importante na caminhada do povo de Deus. Com ele se inicia a grande bênção. E sai, Abraão, da tua terra e vai para a terra que eu te mostrar. Eu te darei uma descendência e serás bendita, serás abençoada entre as nações. Quem te abençoar será abençoado. E assim se inicia uma grande caminhada de Abraão e a caminhada com o povo de Deus. Essa descendência que Deus vai dar para Abraão, depois vai crescer como as areias da praia, como as estrelas do céu, e vai também ser da descendência de Abraão, Nossa Senhora, São José, nosso Senhor Jesus Cristo, e nós pela fé. E então eu fiz esse painel que eu pensei em fazer em homenagem a Abraão, como eu expliquei na semana passada, na segunda-feira passada. Esse painel, ele tem essa coroa que é na forma das cúpulas das igrejas ortodoxas, que representam a coroa de Nossa Senhora. E fiz então essa escada. Isso é para ser uma escada. A gente não estou muito assim, nem tem uma condição de tempo de pitar coisas com muitos detalhes. É só para ajudar a gente a fazer uma reflexão. Então é para ser uma escada que sai do céu tocando a terra e que é como uma escada de Jacó, para que a gente possa subir essa escada e visitar a casa de Abraão nos céus. E para nos ajudar a subir nessa escada, tem aqui o nosso anjinho da guarda, nos abraçando, nos acolhendo. Esse personagem representa eu, você. Então eu queria convidar você, pensando também nesse painel, é como se da coroa de Nossa Senhora, da coroa de santidade, viesse esse raio de luz que vem nos envolver e vem nos convidar para essa experiência de visitar a casa de Abraão. Queria convidá-la a imaginar assim, a você fechar seus olhos, se transportar nesse pensamento. É de você imaginar uma escada, não precisa ser essa escada como está aqui. Como é que você imaginaria uma escada tocando a terra indo até os céus? Imagine aí, imagine você nessa início da escada, o seu anjo da guarda chegando, lhe acolhendo, lhe abraçando e voando com você até os céus. Então, a gente apresenta a casa de Abraão a partir de uma pintura de um ícone famoso do Rubliov, um pintor russo. Na igreja russa, ele é canonizado. A casa de Abraão nos céus tem essas montanhas em patamares, que é o local da ação do Espírito Santo, o Vale de Mambré, com o carvalho de Mambré, com a planta e a tenda de Abraão. Então a gente sobe até os céus e sobe, chegando por essas montanhas em patamares. Queria convidar você a imaginar isto, chegando aqui por trás na casa de Abraão, não é? E sentindo o vento quente do Vale de Mambré, vendo as plantas, vendo as flores, vendo a beleza da natureza do local, você se aproximando da casa de Abraão, caminhando, diz o texto que nós escutamos no sábado, que Abraão estava debaixo do carvalho de Mambré.
quando acolheu lá os peregrinos, colocou a comida e ficou debaixo do carvalho. Na pintura do Rubliev tem como que um personagem debaixo do carvalho. Então, a gente chega nessa casa e Abraão nos acolhe debaixo do carvalho de Mambré. Conversa conosco, conversa comigo, conversa com você. E Abraão é hospitaleiro, nos acolhe, e nós poderíamos ouvir o que Abraão tem para nos dizer. Com certeza, a palavra de Abraão, para mim e para você, seria uma palavra para nos animar a viver a fé, para ser perseverante na nossa caminhada com Deus, que a gente não desista, não deixe que as crises, que as perturbações que Ele mesmo experimentou, nos faça desandar na nossa caminhada. Então Ele nos acolhe também, nos leva para a sua casa. Essa casa de Abraão representa a morada dos santos, representa a nossa casa também, que Deus prepara para nós nos céus. Então Abraão nos acolhe na intimidade da sua casa, nos seus aposentos, e a gente também pode perceber e imaginar entrando na casa de Abraão. Como é que seria essa casa de Abraão? Imagino eu que é uma casa de paz, é uma casa simples, sem muitas coisas, porque aqueles nômades não tinham muita condição de ter muita coisa, mas não tinha muitas coisas materiais, mas tinha o principal, a fé, o amor. Isso aí não faltava, o respeito, o temor a Deus. Mas com certeza também Abraão tinha, do que ele tinha para oferecer para os outros, porque ele recebeu esses 3 homens, esses 3 peregrinos, colocou para ele um cordeiro, colocou para ele farinha pão de farinha, colocou alimentos para esses personagens que chegaram. Então, antes de nós chegarmos, já tinham chegado na tenda de Abraão, no vale de Mambré, na casa de Abraão nos céus, tinha chegado esses personagens que, como eu expliquei, representam a Trindade. E Abraão nos traz na sua casa para participar do íntimo da Trindade. E nós sentamos então nesse quarto lugar vazio. Então, Abraão também nos deixa na intimidade da Trindade e fica lá no cantinho dele, debaixo do carvalho de Mambré. Como é que você imagina você chegando nesse quarto lugar? O que você conversaria com o Espírito Santo? O que você conversaria com o Filho? O que você conversaria com o Pai? Nessa pintura do Rubliev, esses personagens, eles não estão falando nada. Eles estão apenas se contemplando. Eles se contemplam porque é um amor tão profundo que apenas o olhar é suficiente para transmitir o amor um para o outro. Eu vou ajudar aqui um pouquinho rapidamente, porque bom seria que nós pudéssemos fazer essa experiência de oração bem calmos, cada um podendo, no seu tempo, ouvir a voz do Espírito Santo, ouvir a voz do Filho, ouvir a voz do Pai. Mas, ao se colocar nesse quarto lugar, a gente percebe que eles não falam, eles estão apenas se contemplando. É um amor muito profundo. E a gente vai tentando entrar nessa dinâmica do amor do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, eu imagino também eles olhando para nós, para mim, para você. O Espírito Santo que olha para mim, para você. Jesus que olha para nós. O Pai que olha para nós. Um olhar de amor, um olhar de acolhida. E cada um também desses personagens da Trindade nos fala ao coração. É preciso também escutar o que Deus tem para nos dizer. A oração não é só a gente falar para Deus, é também ouvir o que Deus tem para nos dizer. Nós podemos, na nossa experiência de oração, sentir Deus nos falando se a gente silencia,
Às vezes nós podemos ter técnicas de oração para poder escutar a Deus, escrever o que o Espírito Santo diria para mim. Eu, como sou um pouco assim, espertinho, não é? Toda vez quando eu estou nessa experiência de oração e vou ouvir esses personagens falando para mim, eu sempre escuto Deus falando para mim, em primeiro lugar: Marcos, eu te amo, bem-vindo. Eu sinto também a acolhida de Deus para mim, e Deus vai falando ao meu coração. Pois bem, nós estamos aqui nessa intimidade da Santíssima Trindade, na casa de Abraão nos céus. Essa pintura, então, desse pintor russo, do Rublev, me permito dizer assim, ele pintou, então, esse momento que esses três peregrinos, três anjos, chegam à sua casa. No começo, esses personagens chegam, é como se fossem uns homens, mas eles começam a falar, é como se fosse o próprio Deus falando para Abraão. É Deus que está falando, eu sou mensageiro de Deus, são anjos de Deus. Anjos quer dizer mensageiros. Então eles estão conversando, e a primeira conversa que eles têm com Abraão é uma conversa muito bela, é uma conversa muito maravilhosa, é uma conversa dizendo que a promessa vai se realizar no outro ano, que o filho vai chegar, o filho da promessa. Foi o que nós escutamos sábado. Mas também essa conversa vai se tornando muito séria, essa conversa vai se tornando bem difícil, essa conversa vai ficando apertada para Abraão. Porque no determinado momento fica um com Abraão e sai dois deles em direção a Sodoma. Sodoma era uma região mais ao norte onde Abraão estava. Nós escutamos essa história de Sodoma porque os rebanhos de Ló cresceram muito, os de Abraão também. Para não fazer confusão, eles resolveram se separar. O Abraão disse que o Ló podia ir para onde ele quisesse. Aí o Ló não foi tolo, escolheu o melhor local, a região mais fértil, que era a região que tinha muita água e verde, água com fartura, que era a região de Sodoma. Ele foi morar lá em Sodoma. E Sodoma é interessante que esses anjos vão para Sodoma, porque diz o texto que Sodoma tinha crescido muito em pecado, muito em pecado. E Deus tinha ido verificar se realmente as coisas que subiu até ele correspondia de fato o que realmente correspondia ao que ele ouvia. Bom, mas esses anjos então se dirigem para Sodoma, que era a região mais fértil. É estranho isso, mas isso fala muito às vezes do mundo que vivemos, porque era de se esperar muitas vezes que os lugares que têm mais progresso humano, mais riqueza, que conseguem concentrar mais tecnologia, mais isso, mais aquilo, mais riqueza, pudesse ser o local grato a Deus pelos bens, pela riqueza que possui. Mas o que é que a gente às vezes percebe? Não é? Assim como aconteceu em Sodoma, que aqueles lugares mais ricos, muitas vezes, são lugares que se afastam bem mais de Deus. As pessoas vão colocando muita confiança nas riquezas materiais e vão deixando de pensar em Deus, acolher Deus, porque é muito estranho que ali em Mambré tinha um homem tão santo como Abraão, eram lugares próximos, mas como é que pode? Num lugar tão próximo, não muito distante do outro, havia um local de gente muito santa como Abraão, muito temente a Deus, e a poucos quilômetros estava lá uma cidade que tinha ido ao abismo do pecado. E também se poderia se perguntar, mas por que uma cidade dessa se afastou tanto de Deus? Não é? Então, assim, nós temos essa realidade contrastante dentro do texto do Gênesis. A família, o povo, a tribo, Abraão, respeitando a Deus, e estava lá Sodoma cada vez mais numa situação crítica. O texto é interessante porque é um texto muito antigo. É um texto de 2000 anos antes de Cristo.
como eu falei da outra missa. Então, não era porque tinha muitas revelações disso e daquilo, mas no coração do homem, mesmo não tendo muito conhecimento de Deus, as pessoas tinham entrado numa situação de pecado que sabiam que estavam no pecado. Então, aqueles homens vão lá visitar Sodoma e Deus está disposto a destruir Sodoma pelos pecados que lá existem. E Abraão, é muito bela essa posição de Abraão. Abraão, ele poderia dizer o quê? Vai lá, nosso Senhor, vai lá, Deus, taca fogo logo nisso tudo, acaba com essa raça de gente pecadora, acaba com esse negócio. Não, Abraão, ele se condói da situação, ele sofre com o problema e também sabe que lá está o seu sobrinho, tem parente, sei lá, em Sodoma. A pessoa, se Deus destruir tudo, vai a parentela dele toda também embora. Então, o Abraão, preocupado com Ló, com sua família, com o povo daquela cidade, ele começa a interceder diante de Deus. Essa intercessão, essa oração de Abraão, ela é muito famosa, porque é estranho essa maneira de Abraão conversar com Deus. Ele tem tanta intimidade para conversar com Deus, fala com humildade, mas vai mostrando as razões dele para Deus, para não fazer aquela ação tão crítica. Mas será que Deus não sabia? Será que Deus não sabia que ele não era para destruir uma cidade? Se tivesse tantos justos lá, ele não iria. Ele não sabia que não deveria tratar da mesma maneira o justo como o injusto? Mas então está lá Abraão intercedendo, mostrando as razões dele. Esta oração se chama entrar em juízo com Deus. Nós podemos sim, na nossa vida, com respeito, com humildade, com simplicidade, diante de certas situações, chegar para o Senhor e dizer: Senhor, mas, por favor, espera aí um instantinho, será que não poderíamos negociar essa situação aqui, não? Será que não dava para pensar essa situação de uma outra forma? E apresentar as nossas razões diante de determinadas situações para Deus. Mas então Abraão entra em juízo aqui com Deus a favor daquela cidade que era pecadora, tentando resgatar, tentando salvar. E ele tem uma maneira de conversar com o Senhor muito bela. É pena, não é? Que ele começa a argumentação dele de 50, se tivesse 50 justos, desce para 10, e o que vai acontecer é que não vai ter 10 pessoas em Sodoma para poder guardar Sodoma. Eu vou avançar um pouco o texto, porque amanhã eu não vou falar sobre isso, vai ser a abertura do exército de São Miguel, eu acho importante isso. Quando então os anjos vão para lá, acontecem situações críticas, que não vale a pena nem comentar na missa, acontecem situações muito críticas. Os anjos chegam lá para pegar a família de Ló e tirar a sua família de lá. E o Ló pede para falar para os seus genros, para os seus parentes que estão lá. Eles acham que aquilo é maluquice. Não, peraí, isso aí é que negócio de cidade ser destruída, não. Então, eles não acreditam e o Ló não está querendo, está com dificuldade de sair da cidade. Os anjos pegam pela mão Ló e tiram quase o Ló na força, na marra lá de dentro de Sodoma. Ele com a mulher dele, com os parentes dele mais próximos da casa, tira na marra. Quando eles estão saindo, eles perguntam para onde é que vão. Ou se vão para a montanha. Aí o Ló diz: não, se eu for para a montanha nós vamos ser destruídos, também com essa destruição que vai ter. E o Ló pede para ir para Segor. Segor quer dizer uma cidade de nada, uma coisinha de nada. O Ló vai conseguir sair daquela destruição se refugiando, diz o texto. Ele vai se refugiar numa cidade pequena que não é nada. E escapa da destruição. Então, quando eles estão saindo, os anjos dizem: não olhe para trás. Esse olhar para trás pode significar muita coisa. A pessoa está saindo de uma situação crítica, que diz respeito a pecado. A pessoa, tipo assim, olha para trás, é como se estivesse com saudade daquilo que estava deixando para trás. Então, diz que a mulher olhou para trás e virou pedra de sal. Então, saem e a cidade é destruída. Essa destruição de Sodoma e Gomorra
é uma situação muito crítica, porque diz que então Deus foi lá visitar Abraão para cumprir a promessa, mas depois 2 anjos foram visitar aquelas cidades para saber se o que subia diante de Deus correspondia à realidade. A liturgia, gente, é uma coisa muito séria. A liturgia não é uma história do passado. A liturgia é o hoje de Deus para nós. Nós celebrando hoje que 2 anjos vão ver como é que estão andando, nós podemos dizer que tem 2 anjos de Deus andando pelo mundo para saber se aquilo que sobe ao trono de Deus corresponde de fato ao que sobe ao seu trono. Então nós estamos numa liturgia muito delicada. Eu peço a todos que se confessem. Peço a todos que se confessem. Porque Deus está vendo o que está acontecendo na humanidade. Nós precisamos pedir misericórdia para nós e para o mundo inteiro. E esse caminho é a confissão. Quando nós nos confessamos, nós podemos pedir perdão dos nossos pecados, dos pecados da nossa família, dos pecados da nossa comunidade, dos pecados da humanidade. Nós estamos precisando nestes dias, porque tem anjos de Deus vendo como está o mundo que vivemos. E muito provavelmente Sodoma era fichinha diante das coisas que acontecem hoje no mundo. Infelizmente. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.